Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É uma alegria o reencontro com todos vocês. E agora a gente tem uma alegria redobrada, porque nós temos reencontros segundas, aqui com o Café Preto Expresso, notícias pretas em análise, e temos encontro nas quintas-feiras, que são as entrevistas. Nós vamos articular mais algumas outras coisas para vocês aí, logo, logo, para que essa convivência ela seja ainda mais próxima do que ela é. E hoje nós temos uma alegria especial aqui. Eu sempre que posso, eu uso esse artifício de convidar um luminar da luta antirracista, que é o nosso querido Oswaldo Faustino, jornalista, escritor, ator, militante antirracista. E para fazer as análises das notícias divulgadas e produzidas pela mídia negra, eu convidei Oswaldo Faustino porque eu precisava contar com o brilhantismo do jornalista e precisava contar com a sensibilidade do artista e também precisava contar com a lucidez do escritor, que costuma trazer, colocar no papel a história da luta antirracista. O Oswaldo Faustino é uma das pessoas que mais conhecem, por exemplo, sobre Luiz Gama, que é uma figura fundamental na luta antirracista. Mas eu queria ouvir da boca do próprio Oswaldo Faustino que trajetória é essa? Como é que começa essa trajetória? Motivo pelo qual você foi convidado por mim e é convidado por muita gente, inclusive gente muito importante. Boa noite, Faustino, seja bem-vindo. A casa é sua, como sempre. Boa noite, meu querido Hilário. Nessa descrição que você fez do luminar, essas coisas todas, você esqueceu só de dizer que nós somos amigos. De amigo a gente só fala coisas boas, né? Que, aliás, justifica o fato, né, de sermos amigos. Mas, olha, assim, a minha vida não tem nada, absolutamente nada de tão extraordinário. A gente tem uma vivência com esse mundo do nosso povo, com esse mundo negro, desde muito pequeno. E a minha vivência com o mundo das artes começa criança, ainda na Escola de Arte Dramática de São Paulo, que funcionava ali na Escola de Belas Artes, que hoje é a Pinacoteca, né? Aquele prédio maravilhoso. Nos porões de lá era a Escola de Arte Dramática, criada pelo Alfredo Mesquita. E a minha mãe era cozinheira lá, fazia sopa para os alunos, né? Então, minha irmã e eu, a gente com 6, 7, 8 anos, estava ali correndo pelos corredores, entrando nas salas de aula, assistindo aula de dicção, de esgrima, de interpretação, entrando na sala de cenografia, onde se criavam figurinos, etc. Aquilo fez a arte invadir a alma da gente, né? Então, a arte está na minha vida desde esse tempo. Depois, quando chega no momento do vestibular, lá por 74, eu queria fazer arte dramática. Mas aí eu pensei que durante os 6 anos, né, que a mamãe passou lá na Escola de Arte Dramática, eu vi 2 alunos negros que se formaram, né? Apenas 2. O Benê Silva, que teve uma carreira até bastante interessante, e uma moça chamada Ruth, de quem eu nunca mais tive notícia. E aí eu falei, caramba, né? Então não tem, vou fazer o quê? Vou ser um ator eternamente desempregado? Então eu resolvi fazer jornalismo, porque escrever era outra coisa que eu gostava muito, né? Aí fui fazer jornalismo.
curiosamente, logo no segundo ano da faculdade, um amigo que trabalhava na agência Folhas, no esporte, que também era um colega de faculdade, vem e me pergunta o seguinte: olha, lá na agência Folhas, né, que era no grupo Folha, né? Lá na agência Folhas tem uma vaga, mas olha, reportagem policial, você vai? Era interessante, porque eu tinha acabado de assistir uma palestra do Percival de Souza, do Estadão, e do Fausto Macedo, que era do Jornal da Tarde. Né? Os dois foram fazer uma palestra lá na faculdade e eles disseram que o jornalismo policial ninguém queria fazer, mas que era uma grande aula de sociologia. Né? Trabalhava com o que tinha de mais real, né? na sociedade, né? A violência, os problemas sociais, né? As coisas aconteciam nos bairros periféricos, nas favelas, e eu fui. Você acredita que eu aprendi rapidinho que eles tinham absoluta razão? Foi o meu curso de sociologia, né? É aquilo que eu uso até hoje. Recentemente eu estava curador no Museu das Favelas, né? Recentemente mesmo, até metade do ano passado. Logo que inaugurou o museu, me convidaram para fazer parte do grupo curatorial. E eu estava lá num projeto de criação de uma exposição de longa duração. E na hora veio um conceito, que é o seguinte: a favela é sempre preta e a polícia é sempre branca. A favela é sempre preta, mesmo que o morador seja branco. E a polícia é sempre branca, mesmo que o policial seja preto. É uma questão de olhar. O olhar do policial sobre a favela é o olhar branco sobre o preto. É sempre um olhar suspeito. Né? E o morador, ai, olha aquele rapazinho loirinho de olhos azuis que mora ali naquela favela. Ah, aquele cara é preto. Né? Caetano já cantou isso, né? Quase pretos de tão pobres. Então, uma parceria dele com o Gil, né? O É Haiti. isso. O Haiti, né? O Haiti é aqui. Então, é muito sério a gente entender essa realidade. E tudo isso eu aprendi lá atrás, ainda no final dos anos 70, né? Comecei lá em 76, 6 anos na agência Folha, depois, quando fui demitido, porque eles analisaram, não sei o quê, mas lá eles analisaram, porque eu cheguei. Ai, eu posso contar essa história? Por favor. Eu cheguei de uma noite que eu trabalhei a noite inteira numa rebelião de presos em Campinas, né? Era junho, né? Era o mês de junho, assim. Aí, 82, um frio que Deus mandava, e os bombeiros jogando água e tal, e a gente entre a polícia e os presos tomando aquela chuva e tal. Quando eu chego de manhã, o diretor da agência Folhas me falou assim: como é que foi e tal? Aí eu contei, ele falou: ah, que bom, olha, escreve lá, faz a matéria, mas olha, não manda a matéria da forma rotineira, traz aqui na minha mesa. Tá bom, escrevi e tal. Quando eu levantei com a matéria, eu vi que a redação inteira olhava para mim. Falei, caramba, né? Que estranho. Aí fui até a mesa do diretor. Aí ele deu uma lidinha, falou: ah, tá boa, assim, poxa, que bom, tal. Olha, você sabe que nós estamos passando por uma evolução, né? Nós vamos colocar computadores na redação. Né? Foi, ai, que legal.
Falou, então, e nós fizemos uma análise de todos os funcionários e concluímos que alguns não vão se adaptar. Você é um deles. Então, mas não se preocupe, nós vamos dar uma carta de recomendação, né? E eu fiquei pensando, mas o que eles analisaram que eu não iria me adaptar, né? Aí eu entendi, né? Exatamente por que eu não iria me adaptar, né? E fiquei muito tempo para descobrir que computador era uma máquina de escrever com mais recursos, né? Só isso. Só para o nosso ouvinte entender, o computador naqueles idos não tinha internet. Então, isso que nós estamos fazendo aqui era impensável naquele momento. Então, o que você podia fazer mesmo no computador, basicamente, era escrever. Era uma máquina de datilografia, só que com mais recursos, né? Mas eu achei interessante, não, porque se fizéssemos um teste e eu fosse mal, aí sim. Mas dizer que ele olhou para a minha cara e eu não ia me adaptar, talvez eu não me adaptasse ao perfil, né, físico da redação. Né? Talvez fosse isso, porque não era possível. Fazia 6 anos que eu estava lá, né? Nunca tinha tido nenhuma observação negativa, por que eu não ia me adaptar? Saí de lá, um mês depois eu estava no Estadão, onde eu fiquei 26 anos. Né? 20 anos a mais. Então, não dá para dizer que eu era tão ruim assim. Né? Essa é a realidade. Mas nós estamos aqui para conversar sobre matérias publicadas na mídia preta, não é mesmo? Gente, nós estamos aqui para falar sobre matérias publicadas na mídia negra, mas a gente nunca pode deixar de ouvir uma história do Faustino, porque o Faustino é o contador de história. É verdade. O contador de história. Se você um dia conversar com o Faustino e não ouvir uma história, você perdeu tudo. É fantástico. Mas, Faustino, você falou aí da música do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, gravada, inclusive, pelos dois, se não estou enganado, o Haiti é aqui. Uma matéria triste sobre o Haiti, que dá conta do seguinte: a matéria está no Alma Preta Jornalismo, e é uma matéria do Giovanni Ramos, de 4 de março, portanto, a matéria de hoje, né? Hoje é 4. Dando conta da situação difícil que o Haiti está vivendo. Mais uma vez. O governo do Haiti, diz a matéria, anunciou a imposição de estado de emergência e toque de recolher noturno na capital Porto Príncipe, após um ataque contra uma penitenciária, resultar na morte de pelo menos 10 pessoas e na fuga de milhares de detentos. De acordo com um comunicado oficial, o toque de recolher foi estabelecido das 18 às 5 horas de domingo a quarta-feira, 6. O informe indica que tanto o estado de emergência como o toque de recolher podem ser prorrogados. O decreto foi assinado pelo ministro da Economia, Patrick Michel Poinvest, que exercita as funções de primeiro-ministro. As funções de primeiro-ministro Ariel Henry, que encontrava-se no Quênia para assinar um acordo de envio de policiais do país africano como parte de uma missão apoiada pela ONU para restaurar a ordem no Haiti, que tem sido afetado por ações de gangues. O governo justificou as medidas restritivas como necessárias para restabelecer a ordem e tomar as medidas apropriadas para recuperar o controle da situação, citando a deterioração da segurança em Porto Príncipe, onde atos criminosos cada vez mais violentos têm sido atribuídos a gangues armadas. A gente tem o costume, vocês que já nos acompanham, de não ler a matéria toda, para não tirar de vocês o prazer de saborear a matéria no site, aqui no caso, a matéria
do Alma Preta Jornalismo. Faustino, o Haiti, a gente sempre lê notícias de golpes, de derrubada de governo, de explosão de violência e esse tipo de coisa. E às vezes parece que o Haiti é muito distante da gente, mas como o Caetano já falou, o Haiti é aqui. Como é que você vê essa matéria? Como é que você vê mais essa triste notícia da explosão da violência no Haiti? Pois é, Hilário, é triste mesmo. Eu costumo dizer que, tirando os fenômenos naturais, o Haiti ele sofre uma consequência gravíssima, né? Desde 1791, quando houve a Revolução decolonial, a Revolução de Escravizados, lá de um país chamado Santo Domingos, né? E que assumiu o nome de Haiti, que é o nome que os indígenas davam para aquela ilha, né? Desde aquele momento, parece que há um boicote para que ele viva sempre no fio da navalha, né? Então, é claro, num país em que se produz miséria, num país que se produz falta de segurança, num país que se produz corrupção, num país que se produz tanta maldade, essas coisas são notícias a todo momento. A gente sabe agora, por exemplo, naquele momento em que entre as forças de paz da ONU que estavam no Haiti estavam sendo comandadas e que tinha uma parte muito grande do exército brasileiro, que muita maldade foi feita naquele país, né? Não por acaso é esse Heleno, né? General Heleno aí, né? Famoso, que está todo dia na mídia. Então, meu amigo, a gente sabe que tudo isso é consequência desse boicote eterno. Pode até parecer teoria da conspiração, mas a gente percebe que a todo momento isso ocorre. E ocorre por quê? Porque se produz, há um interesse em acabar com o único país, né, com a única colônia que conseguiu uma revolução de escravizados, comandado por um general negro, né, que foi Toussaint Louverture, né? Esse cara comandou e eles conseguiram mandar os franceses para as cucuias, né? Então é muito importante que os mesmos franceses que lá na sua revolução falavam em liberdade, igualdade e fraternidade. Só que liberdade, igualdade e fraternidade para nós, mas para os nossos colonizados jamais, né? Então foram expulsos, saíram aos pinotes, muitos fazendeiros morreu, muita família de fazendeiro foi destruída, e aqui o rigor dos escravocratas se tornou maior para não acontecer aqui o que tinha acontecido lá. Esse fantasma parece que paira sobre o Haiti até os dias atuais, né? Parece que paira, parece que há um boicote, que há uma vontade que esse país se destrua, se esfarele, porque é um país negro. Então, a gente sabe, né, como é que se sofre naquele lugar. Fora isso, tem os fenômenos naturais, mas aí não dá para a gente também achar que os fenômenos naturais são fruto dessa conspiração. Porém, é a minha percepção. Pode ser que eu esteja enganado, sabe? Eu até posso estar. Estou falando como um ativista. Mas é como eu sinto, né? A gente vê as denúncias de como esse exército brasileiro agiu covardemente, né? Nas favelas, nas periferias,
lá de São Domingos, né? Então, enfim, é isso. É a minha opinião. O Haiti é lá e o Haiti é aqui. É aqui. Eles fazem exatamente igual nos dois países. A gente para entrar já na próxima notícia, primeiro celebrar, né, que nós temos uma mídia negra que traz esse tipo de notícia e traz de maneira mais equilibrada do que a mídia corporativa, que aí está, e que nós conhecemos muito bem, você muito mais ainda do que nós. Mas eu tenho a percepção de que aquilo que o Abdias chamava de genocídio da juventude negra tem muito a ver com a Revolução do Haiti, tem muito a ver com o controle da população negra, tem muito a ver com o controle de uma população que tem tudo para se colocar contra uma política, para citar tanto o Silvio de Almeida, o grande Silvio de Almeida, quanto o grande Denis Oliveira, que tem o racismo estrutural. E o Denis Oliveira que escreve aquele livro sensacional, Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. E esse genocídio, esse moticínio da população negra, é feito pelo braço armado do Estado brasileiro, assim também como pelas elites, sobretudo quando a gente pensa em populações camponesas, né? Nas populações urbanas são os braços armados do Estado que acabam fazendo. E aí eu trago para você a notícia do Notícia Preta, dizendo o seguinte: mortes cometidas por PM sobem 94% em 2024 no estado de São Paulo, aponta levantamento. Essa é uma matéria do Matheus Júnior, também de 4 de março, que é hoje, no Notícia Preta. Eu estava encantado aqui falando com você, o Faustino, nem coloquei a imagem da matéria anterior, mas eu vou colocar já dessa aqui. A notícia dá conta do seguinte: um levantamento realizado pelo Ministério Público de São Paulo revela que houve um aumento no número de mortes cometidas por policiais militares no estado de São Paulo, crescendo para 94% no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Primeiro ano de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à frente do governo do estado de São Paulo. Segundo o levantamento do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público de São Paulo, houve um salto de 69 óbitos, 69, em 2023 contra 134 nos primeiros meses de 2024. Esses números incluem também mortes causadas por PMs em serviço e de folga em todo o território paulista. De acordo com os dados do GAESP, a alta foi puxada pelas mortes cometidas por PMs em serviço, que saltaram 129%, de 49 para 112, entre os primeiros bimestres de 2023 e 2024. As mortes cometidas por PMs de folga também cresceram 10%, de 20 para 22, no mesmo comparativo. Ainda de acordo com os números do Grupo de Atuação Especial, o mês de fevereiro foi registrado como mais letal que os registros de janeiro deste ano. Eu queria que você analisasse para a gente essa matéria, e a gente sabe que isso tem muito a ver com a Operação Verão, que é o novo nome da Operação Escudo, que foi detonada depois da morte de um policial militar da Rondas Tecidas, Tobias Aguiar, morte que nós lamentamos muito e que jamais deveria ter acontecido. Mas assim como a morte desse trabalhador jamais deveria ter acontecido, essas mortes que mais parecem vingança do que outra coisa, essas 43 mortes, se eu não estou enganado, também não deveriam ter acontecido. Eu gostaria que você analisasse para a gente essa notícia. O que é que você tem? Eu estava vendo a notícia que você tinha me passado. Esse número não é só 43, não, Hilário. Já subiu para 68, se não me engano. É uma coisa inacreditável. Mas, olha, me deixa te dizer uma coisa importante. Resistência à prisão seguida de morte
é um registro, um tipo de registro, né, em que o boletim de ocorrência entra como vítimas, os policiais, indiciado, o morto. Né? O morto é indiciado porque ele resistiu à prisão. Né? O morto resistiu à prisão. Eu não quero dizer que não haja pessoas que resistem à prisão, que trocam tiros com a polícia militar. Eu seria muito irresponsável se eu dissesse isso. Agora, o número de pessoas que resiste à prisão não é tão grande quanto eles querem fazer parecer. Né? Não é tão grande. Por quê? Eu vou te contar uma coisa que agora eu estou há muitos anos, desde 2008, fora da imprensa. Mas, até 2008, fazendo reportagem policial, eu me lembro de um dia ter ido ao IML, Hilário, e uma funcionária negra que lá trabalha dizia assim: vocês, jornalistas, precisam fazer alguma coisa. Eu disse: alguma coisa com o quê? Ela disse: olha, eu estou cansada de fazer autópsia em mortos em resistência à prisão, ou seja, caras que teoricamente trocaram tiros com a polícia, e eles têm furo de bala nas axilas. Ora, para ter furo de bala nas axilas, precisa estar com os braços levantados. Isso, eu falei, nossa, me dá a cópia desses laudos que eu faço questão de fazer essa matéria. Ela disse, isso eu não posso fazer. Eu disse, e você acha que eu vou publicar uma matéria sem nada na mão, sem nenhuma prova? Você está brincando, né? Como é que eu vou poder fazer um tipo de denúncia? Aí eu seria irresponsável. Né? Não. Então, eu falei, mas ela me jurava que isso tinha acontecido. Ora, quando você vê um movimento para acabar com as câmeras nas fardas, já é com esse objetivo. Já é com esse objetivo. E já foi provado, a gente viu o Claudinho, né, que é o cara lá da... Nossa, esqueci o nome do cargo dele. Né, o Claudinho... Ai, como é que... ouvidoria. A ouvidoria da polícia. Né? A gente vê o Claudinho dizer que já tinham comprovado que a câmera na farda não só controla a ansiedade do policial, como tem evitado mortes de policiais. Então, esse comandante da PM que aí está, que é um adepto da retirada de tudo isso, e que, segundo uma matéria que eu li ainda ontem, né, ele defende que tenente que não tiver pelo menos uma morte no currículo não é um bom policial, sabe? Então, meu caro, vamos pensar. Ou seja, não é só o braço armado do Estado, é o assassino do Estado, sabe? É o executor do Estado, sabe? É o genocida do Estado. Né? É isso que a gente precisa entender. O que nós precisamos é de uma sociedade de paz. A gente não quer a polícia oferecendo flores para marginais, né? Como eles acham, eles ironizam, né? Então não vamos mais dar tiro, vamos oferecer flores. Eles são irônicos porque eles sabem o crime que estão cometendo, né? Agora, há pessoas que resistem? Há. Agora, que não são todos, não são. A forma de abordar foi muito, inclusive, muito divulgado na internet, aquele policial em Alphaville, que o homem disse para ele, não pise na minha calçada, você não vai... E ele deu um passo para trás.
né? Exatamente. Me lembro disso. Fosse esse homem um negro, fosse esse homem numa favela, fosse quem fosse, para ver Jair um se não pombo era sem mais asa. um na estatística, né? Jair um pombo sem asa. Né? Já tinha ido. Essa é a grande realidade desse país. Então, cara, eu não sou um cara contra a polícia, mesmo tendo tomado tapa na cara num ponto de ônibus de madrugada, quando estava indo trabalhar no jornal Estado de São Paulo, né? Que o policial me abordou no ponto do ônibus e disse que eu tinha assaltado uma pessoa lá embaixo, não sei lá embaixo aonde. Né? E eu disse: não assaltei. Mão para a cabeça, opa, né? Para já. Né? Aí, enquanto aquele que me mandou pôr a mão na cabeça procurava coisas no chão, não sei se armas ou droga, não sei o quê, o outro ficou conversando comigo. Você está indo para onde? Vou trabalhar. Você trabalha onde? No jornal Estado de São Paulo. Você tem prova? Sim. Dá licença. Né? Sim, dá licença. Opa, olha, está aqui, né? Meu documento, está aqui a prova, está aqui o meu crachá escrito que eu sou um repórter, né, do jornal e tal. Ah, tá bom, pode abaixar a mão. Eu abaixei. O outro veio e disse: eu não mandei você botar a mão na cabeça, negrinho. Pá! Na minha cara. Tá. Né? Essa é a realidade, gente. Né? A gente não pode adoçar. Né? Não pode adoçar. Né? Pior não foi isso. É que o ônibus que eu estava esperando há mais de 40 minutos chegou ali, como a viatura estava interrompendo a passagem, eles ficaram esperando, então esse tapa na cara foi, inclusive, visto por todo mundo que estava no ônibus. E Humilhação quando eu pública. fui entrar, meu amigo, eu escuto do cobrador o seguinte para o motorista: fecha a porta, que aqui não é lugar de vagabundo. Essa é a realidade da sociedade que nós vivemos. Então, meu amigo, esse exemplo, ainda bem que foi um tapa na cara e não um Poderia ter sido disparo, pior. e que eu não fui mais um na estatística. Né? Então, é muito importante a gente entender essa realidade. Agora que nós temos um Claudinho, tínhamos o Benedito, cujo nome já não, sobrenome não me lembro, antes Olha, do Claudinho. Isso. Agora tem o Claudinho. São caras que estão lá atentos, né? Para que isso tudo não fique não seja não empurrado para a passem direita. brancas nuvens, né? Isso, Não as passem brancas brancas, nuvens. branquíssimas, alvíssimas nuvens. Suas Né? nuvens. Mas é isso. Pronto. Ai, É, vamos relaxar um pouquinho agora? vamos relaxar um pouco. Vamos falar de uma coisa que é fundamental na construção da diáspora, que é a arte, né? Que é a arte, que é a cultura, que traz a vida por meio de tintas mais reais, talvez, né? O próprio Notícia Preta está dando aqui conta de uma matéria falando da MC Sofia. Minha família e o rap me tornaram mais forte, diz MC Sofia, sobre seus 13 anos de carreira. Com 20 anos completos no último mês, a MC Sofia chega a 13 anos de carreira, com o lançamento de seu primeiro álbum, chamado It Girl, no final do ano passado. Em entrevista exclusiva à Notícia Preta, a rapper afirma que sua família tem uma participação muito forte em sua construção, não só como pessoa, mas também como artista, por conta dos ensinamentos que lhe passam a partir do envolvimento com o movimento negro. A minha família é tudo para mim, e tanto paterna como materna sempre participaram do movimento negro e discutiam e discutem até hoje o racismo em casa, às vezes até nas festas de família. A minha família e o rap me tornaram mais forte. Diz a artista que começou a fazer sucesso ainda criança e que agora propõe novos caminhos.
Segundo ela, que começou o contato com o hip hop a partir de oficinas e organizações no lugar em que morava, na zona oeste de São Paulo, na região da Raposo Tavares, esse encontro foi muito importante para ele ajudar, ainda criança, a lidar com o racismo e o preconceito que enfrentaria. O meu contato com o rap, meu contato com a arte, o hip hop, foi meu melhor caminho para a autodefesa contra o racismo que vê na idade para atacar, infelizmente. Esses temas em suas músicas, como Conta Rap, são muito importantes por ser uma mulher negra e retinta e para o seu público. Assim, juntos nos fortalecemos. Um de seus primeiros singles foi Menina Pretinha, um grande sucesso na época, que foi lançado fazendo com que Sofia ganhasse ainda mais visibilidade, falando exatamente sobre a temática racial. Para mim, eu creio que para você também, um grande alento, né? Ouvir ela falar essas palavras, ou ler essas palavras ditas por ela, porque nós somos verdadeiros mamutes, você mais do que eu, né? Do movimento negro, e saber que o movimento negro consegue, além das lutas políticas que trazem conquistas, aí como cotas e outras, a Lei 10.639 e outros, também consegue servir de alimento para a alma de pessoas que têm muito o que dizer. Como é que você analisa essa notícia, Faustino? Bom, eu vibro intensamente com essa notícia, primeiro por conta dos 50 anos do hip hop, né? É os Sim. 50 anos daquela festa de quarteirão do Kuherk, lá no Bronx, onde ele morava. Então, naquela grande festa em que ele e a sua irmã realizaram, aliás, era uma festa de aniversário da irmã, né? E da Cindy. E aí lembrar que exatamente no cinquentenário vão pegar essa figurinha maravilhosa, né, que para mim é sempre uma sobrinha, né? Afinal de contas, ela é neta da Lúcia Maquena, né? Pelo amor de Deus, né? Lúcia Maquena, para quem não sabe, faz bonecas pretas, uma das pioneiras em produzir bonecas pretas, né? Nessa cidade, bonecas de feltro, uma coisa maravilhosa. Então, ela, a avó paterna, cujo nome eu não lembro, mas me lembro bem do sorrisão e daqueles cabelos brancos, né? Que eu acho que são descoloridos, os meus não são, mas os dela sim, né? Maravilhosa, linda também, a avó paterna dela. Né, que a gente encontra nas feiras, que a gente encontra na Feira Preta, que a gente encontra nos eventos. Olha, a gente encontrava no Pé na África do Bucaça Cabenguelê, né? Lá em Pinheiros. Uma coisa maravilhosa. E ela, desde pequenininha ali, né, participando de oficinas culturais, quando me parece que aquela letra foi feita pela mãe da menina pretinha, que é a Sheila, né? Então é legal, né? Eu me lembro delas morando lá, exatamente onde você falou, na Coab Raposo Tavares. Isso, nossa, isso é magnífico. E saber que essa moça já, né? 20 anos, moça. O meu neto também tem 20 anos, o Nasso, e fazia as mesmas oficinas junto com ela, só que ele dançava e ela cantava. Né? Então, é muito interessante isso. Eu fico feliz com tudo isso, porque, mais uma vez, Hilário, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu trabalhei muito com hip hop, muito. Estava lá em Diadema, na maior atividade lá. Estava lá em Diadema quando criaram a casa. Eu não pertenço ao grupo que criou a Casa do Hip Hop, mas eu estava atuando lá em Diadema com a rapaziada, e aí se criou a casa, e a gente usava a Casa do Hip Hop justamente para
trabalhar muito isso. Depois eu fui assessor da Secretaria de Cultura na linguagem hip hop. Então, para mim, as coisas e as pessoas que eu conheci, sabe? Eu lembro que eu fui fazer fui a Santo André, eu estava em Diadema, fui a Santo André e levei um projeto para a turma do grafite, que era transformar Santo André numa galeria a céu aberto, que é isso que a gente vê hoje na cidade de São Paulo, nesses prédios, né? Imagina a cidade toda grafitada, bonita e tal. E eu levei isso para Santo André. Lá entre os meninos que estavam lá no primeiro contato, em que eu comparava o grafite ao muralismo, e o muralismo à pintura rupestre, que era um documento da história, né, do passado, da pré-história. E eu falando tudo isso, cara, para aqueles meninos. Entre aqueles meninos, tinha um menino que tinha o mesmo sobrenome que eu, Davidson Faustino. Davidson Faustino simplesmente é um doutor, professor da Unifesp hoje. Era um menino daqueles, sabe? Então, vendo a MC Sofia caminhando para a carreira artística, vendo o Davidson, um professor universitário brilhante que escreveu um livro sobre Fanon, né? Um cara. Então eu digo assim, cara, botem na cabeça, o hip hop salva, sabe? O hip hop salva. O hip hop dá rumo para a nossa juventude, né? E exatamente é um dos alvos da repressão. Sabe, eu acho que eu já falei demais e eu acho que você já tem meio que interromper. Posso só contar mais uma coisa, voltar no Haiti? Eu só vou voltar no Haiti uma coisa que eu esqueci de falar. Lembra o nome do general? Toussaint Louverture? Sim. Pois é. Em homenagem a ele, o Danny Glover, aquele ator negro de Hollywood, né? Máquina Mortífera, é isso, Máquina Mortífera. Toda, é isso mesmo. E a Cor Púrpura e tudo mais, né? Ele abriu uma produtora de cinema chamada Louverture, em homenagem ao Toussaint Louverture. Então, gente, a nossa causa não é só nossa. A nossa causa é internacional. Pensar no Haiti como um país que poderia ser salvo, quem sabe até por um projeto cultural como é o hip hop, né? Podia ser salvo se não tivesse esse boicote internacional, se não se visse apenas como vamos reprimir, mas reprimir de uma forma em que estimula cada vez mais a violência, né? Talvez a gente tivesse a salvação. A arte salva. A arte, a literatura. Não é por acaso que eu tenho 12 livros publicados. A literatura nos salva. As pessoas precisam ler, as pessoas precisam cantar, as pessoas precisam pintar, as dançar. pessoas precisam descobrir que a arte salva. Agora, na periferia, o hip hop é o cara. É o cara. Ô, Faustino, você falou tanto de arte, eu queria saber o que você está aprontando, cara, em termos de teatro. E um minutinho. Agora eu já estou velhinho. Nesse mês, no dia 21, eu faço 72 anos. Já está na hora de eu começar a pisar no freio, né? Inclusive. Como é que chama o que eu tive aqui no relógio? Já infartado, né? Já infartou, A memória já não ajuda tanto, né? Mas já infartado. Porém, como eu disse que a arte salva, a minha energia eu encontro exatamente na militância negra, nas palestras que eu faço, e faço muitas, né? Nas contações de história que eu faço, histórias que eu escrevo, faço muitas,
e também no teatro. Eu estou fazendo 2 peças de teatro. Uma comédia divertidíssima, né, que eu fiz agora 2 apresentações em Sorocaba. Né? Eu falei para as pessoas que eu ia para Votorantim. Aí me disseram: olha, para ir para Votorantim é só atravessar a linha do trem. Na verdade, eu estava do lado que era Sorocaba. Então, fizemos 2 apresentações em Sorocaba. Ainda bem que eu estava do lado, né? Não no meio da linha. Exatamente. Ou ia para Votorantim ou ia para Sorocaba. E nós acabamos fazendo em Sorocaba, apesar de que a nossa autora da peça e nossa diretora é de Votorantim. Então, a gente foi para fazer uma homenagem, afinal de contas, ela, Elvira Gentil, está com 94 anos. Que Né? maravilha. Quando eu a conheci, ela tinha 20 e eu tinha uns 6. Né? Então, imagina como é. Porém, querido, eu fiz essa comédia que se chama Bereca Atrevida, mas que a gente provavelmente não fará carreira, vai fazer uma ou outra apresentação. Porém, eu estou ensaiando uma peça que se chama O Mistério da Bolinha Perdida, que parece nome de peça infantil, mas que, na verdade, não é, não. Eu faço um velho de quase 80 anos que voltou a estudar depois de velho, que faz o ECA. Né? Aliás, a peça começa no meu primeiro dia de aula. Ele faz o eu EJA. mostrando toda a preocupação que eu tenho, porque eu passei a vida inteira querendo estudar e não pude. Sonhava com a escola, mas não podia, porque ainda menino eu tive que largar a escola para trabalhar. Né? E agora, velhinho, eu faço aquele papel. Né? Agora eu estou velhinho e voltei a estudar. E a peça é exatamente uma defesa com... Nossa, não é... Como é que chama? EJA. EJA, eu falando ECA. O EJA. É o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Educação de jovens e adultos, Isso. e adultos bem velhinhos. Então, eu estou fazendo esse personagem que eu estou adorando, né? E a peça é uma discussão exatamente sobre a importância da existência desse EJA, que a todo momento se anuncia que vai acabar. Não tem aluno. Então, a peça vem para defender a existência do EJA. E esse velhinho é muito interessante, porque eu acho que o autor se inspirou em mim, sabe, Hilário? Porque esse cara gosta de escrever, né? E eu não só gosto de escrever, né? Eu vou contar para você que eu gosto muito de dançar. Então, eu estava um dia num baile e uma moça parou na minha frente e falou assim: por que você nunca me tirou para dançar? Eu falei: não sei. Mas por isso não, vamos dançar. E a gente estava dançando, ela falou assim: nossa, você dança com o corpo e com a alma. Eu falei: sabe o que é? Dançar é a segunda coisa que me dá maior prazer na vida. Ela falou: e qual é a primeira? Eu falei: escrever. Ela falou: eu pensei que você ia falar em sexo. Eu falei: já fui bom nisso. Agora eu só escrevo. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então é isso. Né? Escrever, para mim, ainda é uma coisa. E esse velhinho escreve, né? Ele escreve. Metade da história da peça é uma história que ele está escrevendo. Né? Então, é muito interessante. Eu estou gostando muito. O Mistério da Bolinha Perdida, nós estamos... Eu acredito que a gente vai estrear muito logo lá no Centro Cultural da Penha, né? Aquele espaço que homenageia Itamar Assunção. Né? Eu gosto muito daquele, que é o Teatro Martins Pena. Homenagem. Quando for estrear, você me avisa que eu quero assistir, mas eu quero também divulgar aqui no Café Preto. Faça isso, vou gostar muito. Imagina se eu não vou.
Vou divulgar aqui no Café Preto Expresso. No Café Preto Expresso. Vamos lá. Faustino, é uma delícia conversar com você. É maravilhoso ouvir as suas histórias e é maravilhoso ouvir alguém que faz parte da construção do movimento negro do século XX e no século XXI continua fazendo parte da construção do movimento negro, que é um movimento que está sempre em construção, embora tenha uma belíssima discussão acumulada. Só antes de encerrar, eu queria dar uma notícia aqui, que não é da mídia preta, mas é do coletivo de educadoras Antonieta de Barros, porque o coletivo está propondo um protocolo antirracista para as unidades escolares. E esse protocolo vai ser discutido na Assembleia Legislativa em audiência pública no próximo dia 21. Diz aqui o texto: o objetivo da audiência pública, que ocorrerá na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 21 do 3, às 18 horas, é tornar público e discutir a proposta do coletivo Antonieta de Barros de um protocolo de ação antirracista nas escolas. O coletivo listou algumas ações e providências que todas as direções e gestões de escola deveriam adotar para prevenir também quando um episódio de racismo acontece no cotidiano escolar. Essa proposta precisa ser conhecida, discutida, modificada pela sociedade civil como um todo para naturalmente ser aprovada pelo poder público e implementada, porque ninguém mais aguenta viver e sofrer o racismo. Então, gente, está aí. Eu vou publicar no meu Insta também, para que todos tenham acesso. Faustino, eu não tenho como agradecer a sua generosidade em me atender, mais uma vez, atender esse convite. A delícia que é a gente bater esse papo. Eu ainda falei com o Faustino da última vez, a gente precisa fazer uma conversa ao vivo, fazer num lugar aberto, convidar todo mundo e ficar à tarde conversando. Vai ser ótimo, tomando café. Tomando café preto. Isso, só para quem não sabe, é importantíssimo esse coletivo Antonieta de Barros, já pelo nome, né? Porque a catarinense, a professora catarinense, que tinha uma escola dela, que montou uma escola para alfabetizar. Lá atrás, no começo do século XX, é importante lembrar que foi a primeira deputada negra. Era lá de Santa Catarina, um estado que se diz branco, foi a primeira deputada negra desse país e foi quem criou o Dia do Professor. Então, é importante lembrar de Antonieta. Parabéns às meninas que escolheram Antonieta de Barros para nominar o seu coletivo. Que maravilha. Faustino, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, todas e todos. Na próxima quinta-feira, nós estaremos entrevistando o professor Petrônio Domingues, que vai falar também sobre a história do movimento negro, vai falar uma série de coisas bacanas. É um intelectual negro também de primeira grandeza. Eu aguardo todos, todas e todos na próxima quinta-feira. Grande abraço. Tamo junto. Grande abraço, Faustino. Valeu. Um abração, querido. E eu não vou perder essa entrevista com o professor Petrônio, que é meu ídolo. Maravilha. Grande abraço.